Olá, pessoal, vamos começar mais um Papo de Compadres. Mais uma vez aqui em São Paulo, gravando um episódio super especial com uma pessoa que eu já conhecia a empresa, era louco para saber da história e agora a gente vai compartilhar com vocês aqui. Como sabem, meu nome é Rafael Batista e ao meu lado minha esposa, rosto do podcast, traz uma beleza aqui para a mesa, né, Matheus? Porque senão o podcast ia ficar complicado. Seja bem-vinda, meu amor. Obrigada sempre pelas palavras super carinhosas. Prazer estar aqui sempre com todo o nosso público e com o nosso convidado. Obrigado. Episódio número 54. Hoje a gente vai falar a história da Colortel, que, nossa, é uma história longa, incrível, que no off aqui, que a gente sempre tem aquela resenha de começar a gravar, já descobri coisas novas, então assim, vou descobrir centenas de coisas aqui durante a gravação, e ninguém melhor para contar do que o CEO da Colortel, Matheus Orsini. Seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Vamos bater um papo legal aqui e contar um pouquinho da nossa história. Legal. Bom, nesses 15 meses, você falou? 18? 16 meses. 16 meses, quase acertei. O porquê da Colortel, né? Porque você vinha avaliando ali, como a gente vinha conversando, Sim. uma empresa, por que a Colortel e para onde você quer levá-la, já que Legal. era de um outro segmento, né? Legal, e agora está se posicionando novamente. Sim. A gente investiu, né, na Colortel, para quem não sabe, a gente investiu 100% e, né, desde então o fundo, a Lota Capital, que conta aí hoje com 30 investidores, em dezembro de 23, a gente já conhecia a empresa de outubro de 22, então foi uma negociação aí longa. E o que sempre chamou a atenção foi o modelo de negócio da companhia. Né? A gente acredita que tem um modelo de negócio muito vencedor, tanto de uma maneira macro, quanto de uma maneira micro, que é a proposta de valor para o cliente. Né? De uma maneira macro, hoje a companhia está muito bem posicionada em um segmento que tende a crescer muito, com bastante aí, tailwinds que a gente fala, né? Ventos de polpa, que devem empurrar a companhia. Então, o primeiro deles é a questão do calor, né? Sim, sem dúvida. Eu tenho um dia marcante, que é o meu terceiro dia de Colortel. Eu estava almoçando no refeitório com os técnicos, nós somos uma empresa de técnicos, e apareceu lá no jornal, no Rio de Janeiro, chega a 9ª onda de calor. E foi o dia que eu me toquei que não era a 9ª e não era mais onda, né? É só calor. E o Brasil tem uma baixa penetração per capita de ar-condicionado, né? Esse é o primeiro motivo. O segundo motivo é a tendência do CAPEX para OPEX, né? Sim. É uma tendência global, um pouco atrelada a padrões de consumo, né? O ter está parando de ser um desejo, mas aqui no nosso caso, como é B2B, isso poderia impactar um pouco menos, mas a grande questão é que a gente tende a entrar num mundo de taxas de juros mais altas, né? Tanto o Brasil, mas lá fora também. O que torna a sua capacidade de CAPEX menor. Então você vai precisar investir mais em soluções, seja de manutenção, ou seja, soluções como a nossa, que você vai ter o pacote completo e o interesse alinhado. E de uma maneira micro, o que a gente agrega para o nosso cliente é muito claro, é o que eu estava explicando para vocês, né? Hoje, qualquer empresa, empreendimento que for montar o seu sistema de climatização, né, ele precisa do projeto, ele tem que comprar, ele tem a entrega, ele tem a instalação, troca de consumíveis, filtro, gás, corretivas, preventivas, preditivas, PMOC, que é um plano de manutenção, operação e controle, que é obrigatório. Se for central, tem limpeza de dutos, ele tem automação para isso ficar energeticamente eficiente. Então, são de 15 a 20 serviços em cima desse sistema, numa cadeia extremamente fragmentada, né? Com alguns incentivos aí que a gente não concorda. O primeiro geralmente pode ter uma questão de rebate da própria indústria para algum desses prestadores de serviço, mas principalmente que quem instala não opera e quem opera vende peça. Então, como eu estava falando para vocês, é levar o carro no mecânico. Se ele falar que você precisa trocar o motor, você vai ficar morrendo de medo, vai pagar e, por coincidência, ele vai ter um motor para te vender mais barato, né? É sempre assim. Então, quando a gente pega, por exemplo, peças como compressor, que para a gente tem uma troca baixa, o cliente é sempre a troca mais alta. Por quê? Porque é uma peça mais cara. A gente trocou o compressor lá do quarto do nosso filho, assim, comparando para um apartamento. Exatamente. É quase o preço do ar-condicionado. É quase o preço do ar-condicionado. E nem sempre você precisa daquilo, e muitas vezes, com a manutenção bem feita, a preventiva não precisa. No nosso modelo de negócio, que é a climatização por assinatura, o cliente me paga uma mensalidade fixa
Isso a gente não abre mão, a gente é muito flexível, customizável em contrato, mas a mensalidade tem que ser fixa, porque é isso que alinha o meu interesse ao do meu cliente. Porque eu sou o maior interessado em ter o melhor equipamento, com a melhor instalação, com a melhor manutenção, com o melhor corpo técnico, para esse equipamento ter uma vida útil correta e eu não perder dinheiro com chamados, né? Ou quebra desse equipamento que eu sou obrigado a repor e o cliente não paga nada a mais. Então ele me paga uma mensalidade fixa e tem toda essa cadeia pronta. Ao manter isso bem cuidado, meu cliente tem o principal, que é o que ele precisa do ar-condicionado, que é a disponibilidade. Sim, não pode parar. Ele não precisa de mais nada. É. Né? Então, nossos clientes são aqueles que o ar-condicionado é missão crítica para ele e que hoje quase todo mundo é missão crítica, né? Eu ia falar quem não é, né? É, quem não é. Exatamente. Então, hoje um varejo já não sobrevive mais sem, mas hospitais, hotéis, farmácias, bancos, todos esses hoje precisam, e tem uma questão muito séria também do conforto térmico, né? E manter ali pro ambiente, enfim, escolas, N questões. Eu Então- queria o assunto CAPEX e OPEX é legal, mas pergunta aí que você ia perguntar alguma coisa, mas esse eu guardei na caixinha que eu gosto desse assunto, não vou esquecer não. Não, é que você ressaltou que uma coisa que te atraiu, né, a analisar a empresa para investimento foi o modelo de negócio. O modelo de negócio da empresa, que já tem mais de 50 anos de história, sempre foi esse, da mensalidade fixa, e com isso traz uma previsibilidade de faturamento, assim, você consegue analisar os números muito mais fácil, ou isso foi algo que você implementou quando você entrou na empresa? Não, sempre foi isso, né? A empresa começou, estava contando para vocês, como um aluguel de televisão colorida para pessoa física. Por isso Colortel, Por né? isso, Isso aí eu Colortel, achei. colorida e televisão. Quando chegou o seu nome aqui, passar do papo, na hora eu falei assim, é tinta. Não é. Eu digo, a gente não vende nem telefonia. Então, uma empresa que foi fundada pelo Reinaldo. O Reinaldo foi a Paris, de lua de mel, em 71 ou 72, se eu não me engano. Ele conheceu, viu isso lá, ele voltou para o Rio de Janeiro, de onde ele conversou aí com pessoas próximas, fundou a companhia. E depois de uns 5 a 10 anos, ele começou a fazer a locação dessas mesmas TVs. Gente, aquela de tubo, tá? Colorida, de tubo. No Rio, o pessoal, quando sabe que eu tô na Colortel, fala, eu vi uma Copa numa TV Colortel. Começou a alugar na hotelaria e na saúde. Mas a TV não era Colortel, pergunta meio idiota, mas assim, Não a é. TV não era é de uma TV, marca, não é tá, de uma entendi. marca, LG, Trazia que Toshiba, tinha, avaliava o custo e a que o trazia. cliente quer, sempre. Se o cliente quer a interessante. TV que, como eu brinco, o ar-condicionado, no caso hoje, que pula, canta e dança, Aham, ele vai ter. entendi. Vai ser sempre a nossa mensalidade uma função do preço daquela TV e da manutenção da vida útil. E que aí a gente garante que tem uma economia para o cliente, que é sempre entre 20% e 30%. O pessoal sempre pergunta, né? O aluguel realmente compensa? Essa era a pergunta que a gente vai entrar no CAPEX, vai voltar A pro gente CAPEX. volta lá na hora ó, eu explico melhor os econômicos, sim. mas começou com a televisão, então esses players começaram a pedir outros equipamentos, principalmente um frigobar, que um quarto de hotel sempre tem, e um ar-condicionado. Então hoje o negócio é mais de 95% a climatização e a refrigeração. E o negócio ficou grande com televisão lá atrás? Assim, já deu, assim, ficou grande. acelerou bem, sim, só hoje- televisão. Exatamente, sim. A companhia hoje é uma companhia bastante parruda. A gente está aí com quase 150 mil ativos locados, todos os estados do Brasil, quase 500 funcionários, todos próprios, fora toda uma rede parceira que tem para a Big Gap. Sim, Então, sim. é uma companhia no seu DNA eletrônico. Mas o ar-condicionado já está, a refrigeração e a climatização já está no DNA da companhia há 40 anos. Ah, perfeito. né? Então a transição televisão e frigobar foi rápido, chegou Foi na uma refrigeração coisa rápido. muito rápida, foi uma coisa muito sinérgica com o cliente. Sim, né? fazia sentido. Foi, É. foi completando ali um quarto de hotel, foi completando, equipando. Aí hoje a gente posiciona a companhia para climatização e refrigeração por assinatura. Tá. Mas os eletrônicos, por muito tempo, foi o carro-chefe da empresa. Legal. E você, como você faz muito, como você falou, sobre demanda, de acordo com as exigências do cliente, então isso é bom para você também, que você não precisa nem ter estoque, né? Você não precisa ter Exatamente, um estoque exatamente. grande, deve ter um... O ar-condicionado ele tem uma barreira física, né? Você não instala um ar-condicionado como você instala uma televisão. Sim. Né? Então ele tem que ter toda uma equipe de engenharia, uma equipe de implantação, acompanhamento de obra. Então eu tenho um pouco de flexibilidade em algumas questões, mas ainda assim, como tudo na vida, faz uma curva de Pareto, né? Então faz um ABC. Então a nossa curva A, obviamente, que eu preciso entregar pronta entrega, tanto para reserva técnica, porque o meu cliente não pode ficar mais que o SLA contratado sem o equipamento funcionando. Eu brinco que eu vendo ar gelado, né? Eu não vendo equipamento, eu vendo ar gelado, eu vendo sensação, eu vendo isso aí. conforto.
Ele Então, não quer nem aprovar, eu saber o que preciso. tá E ali, não como deveria funciona. saber Né? mesmo. Ele Tem que estar funcionando. Né? ele tem que ter o ar gelado sem dor de cabeça. É, O papel dele é abrir um chamado quando precisa. sim. Ponto, mais nada. Isso não deveria ser temas de crise como a gente vê hoje na mesa do CEO. Grandes empresas, empresas abertas, chegam até a gente porque viram um tema de crise do CEO. Então o CEO tem que parar para resolver o ar-condicionado. E com a Colortel ele não pode ter isso. E nem Tá. vai ter isso. Uhum. E o legal é que, assim, quando o cara vai construir um hotel 500 quartos, ele não precisa se preocupar na primeira grana ali para equipar, né? Isso Exato. já exato. tira um peso dele ali, né? Mas Que aí ele tem já vai uma- pagando com a ocupação ali, Exatamente. vai Ele botando no já tem o fluxo. payback, né? O da unidade, seja, cara, varejo também, daquela que olha muito o PNL, né? O DRE da unidade. Mas hoje também, essa é uma pergunta muito interessante. Eu já pegando o gancho, o pessoal sempre pergunta, Matheus, legal, ótimo, mas o dia que quebrar eu te chamo. E aí tem uma coisa que hoje nós fazemos muito bem na Colortel, que é o sale leaseback. Uhum. Então, a Colortel efetivamente compra o problema do cliente. Então, eu compro do meu cliente aquele parque instalado, eu assumo aquela gestão no dia seguinte, e se quebrar no dia seguinte, é minha responsabilidade de trocar em pão novo. Então, eu alugo, faço de volta e assumo toda aquela gestão. Então, quando são clientes muito grandes, com muita capilaridade, então, vou dar um exemplo, pensa numa grande varejista, não vou Sim. citar o nome, que tem loja no Acre. Mas o Matheus vai atender lá no Acre? Vamos atender, nós temos time lá. E como vai funcionar? Nós vamos montar um cronograma de implantação, começamos a renovar esse parque já no início e vamos atacando os problemas ao longo do caminho para não dar onda onda de calor e ter aquela quebradeira toda e você não conseguir nem começar a resolver o problema. Esse é um dos modelos de negócio. Mas tem um Uma que das começa. frentes. Uma das frentes. É a Né? expansão e ter o seu leaseback. Mas no fim do dia, tudo é ar gelado sem dor de cabeça. É. Então você já Ponto. compra também, às vezes, tipo, vamos supor que eu tenho uma loja, uma rede de lojas, e eu já tenho tudo meu instalado, tudo Isso, pronto. exatamente. E aí eu consigo te contratar para cuidar de toda Eu vou te mandar um Pix, né? Fazendo aqui uma brincadeira. Vai ter uma transferência bancária ou alguma outra forma de eu pagar isso para você. você né? compra o meu Eu equipamento. compro o seu parque. Entendi. Quanto que vale esse parque? Nem sempre os clientes têm a data que comprou, a nota fiscal, e isso não é muito a questão aqui. Uhum. A gente vai concordar com uma idade, uma vida útil, né? Uma taxa de depreciação e faz o valor residual de um novo. Eu compro na sua mão, você começa a me pagar a mensalidade fixa e vai ter todo o meu serviço por cima, Entendi. incluindo um equipamento novo. Então, incluindo uma renovação de parque. A partir do momento que virou uma necessidade a climatização, faz total sentido. Acho que é um mix de necessidade com uma tendência aí sociológica das pessoas não quererem mais ter as coisas e alugar, né? É uma combinação e é. também a gente acredita muito nos cenários de juros mais altos, né? Assim, o Brasil nunca não teve esse cenário, tivemos por 2 anos, Sim. então já é um país muito bem posicionado para rental, né? Para aluguel, tem Localiza, Movida, excelentes empresas, Volk, enfim. Mas o mundo em geral a gente acredita muito que ele vai partir para em vez de um software, em vez do hardware, eu brinco que é o fixware, né? Cara, muita coisa ligada à manutenção. E a manutenção tende a dar um salto nos próximos anos em termos de avanços, né? Técnicas, ferramentas, tecnologias, preditivo. Então tem muita coisa a avançar por causa da taxa de juros uma alta. das empresas que a Eneltec trabalha com montagem, manutenção na área elétrica, subestações e tal. Por isso eu já conhecia a Colortel, né? Até brinquei aqui de tinta, mas foi só uma piada. Já conhecia a empresa. Você tem você já tem um cuidado ou ainda não se preocupa com isso, ou já se preocupa à frente de mão de obra, que é um problema no Brasil? Sim, sempre né? É óbvio que a gente pensa nisso a todo momento. Que é mão de obra massiva sua, né? Dos técnicos ali. Exatamente, e é um conhecimento que não é um conhecimento fácil de se encontrar. Exato. Então, hoje a Colortel faz um papel muito interessante de treinamento do seu corpo, né? Então, não adianta a gente ficar aqui querendo buscar só técnicos formados em excelentes escolas técnicas, Senai, Senac, mas a gente contrata a pessoa sem experiência nenhuma e ela passa e vai crescer na sua carreira, e ela tem um plano de carreira técnico dentro da Colortel. Legal, você pode falar um pouquinho mais nisso? É treinar na prática ou você tem um programa, uma escola, alguma coisa assim? A gente tem os dois. Tem os né? dois, No fim do dia é prática. Sim, né? sim, sem dúvida. Mas sempre que você vai fazer um atendimento, um equipamento de climatização e refrigeração, é uma dupla. Você sempre vai precisar de uma dupla. Sim. Até por questões de segurança, né? Escada e etc.
Então, sempre um mais experiente com um mais novo. Já é um treinamento, Mas sem a dúvida. gente tem o que a gente brinca lá na Colortel, que é a fábrica de foguetes, onde a gente faz o treinamento de todo tipo de tecnologia de climatização e refrigeração, ter conhecimentos técnicos. Então, é uma coisa que a empresa já investia muito, mas nós, como nova gestão, vemos como muita fortaleza, porque a gente vai ter o nosso atendimento prioritariamente com a nossa própria equipe. Por quê? Porque eu preciso controlar essa parte do processo. Eu preciso controlar a instalação, a manutenção e etc. Né? Então, de novo, alinhar o meu interesse ao do meu cliente. Sim. E o interesse dos dois com o meu time, com o meu público e, obviamente, o interesse da sociedade como um todo. Porque o modelo de negócio, então, que você compra ali o existente, você assume um risco danado, né? Um risco, Né? um risco. Tem que controlar de ponta a ponta. Tem que ser muito bem precificado. E aí, pegando um gancho também, a gente está muito acostumado com o ar-condicionado de janela e o split, que é esse mais residencial. Mas as tecnologias de ar-condicionado, esses dois são só o que a gente chama lá dentro da Colortel de equipamento de conforto, mas tem os equipamentos de performance. Então você começa a caminhar para um VRF, para um chiller, centrais de água gelada, e você pode ter N combinações, às vezes precisa de o técnico saber elétrica, saber mecânica, saber eletrônica. Então é um conhecimento técnico parrudo, mas que se eu tivesse começando a minha carreira hoje, eu olharia muito para desenvolver isso, porque com a inteligência artificial, a tendência do conhecimento de software virar commodity é muito grande. E é um negócio, a gente brinca que a gente, não vou falar que nunca, mas a gente tem pouca disrupção. Né? Você sempre vai precisar de átomo, né? Você sempre vai precisar, portanto, daquele conhecimento físico que tem ali da manutenção. Então, eu vejo muitos jovens aí buscando muito uma carreira em tecnologia, muito bom, mas saibam que vai estar sempre essa chance da disrupção de uma outra tecnologia que você não viu. Sim. Já aquele jovem que procura uma carreira, acho que muito perene, com um pouco mais de, vamos dizer, de segurança, apesar do mundo ser sempre muito incerto, a climatização e a refrigeração vai sempre ter um skill para essa pessoa e cada vez mais. Porque a qualidade que existe hoje no Brasil é boa, mas ainda tem muito espaço para muita melhoria, tanto de qualidade quanto de quantidade. Sim. É o mesmo de a gente conversava muito isso, né? Eu já vi muita empresa de conhecidos que não se atentaram à tecnologia e aí quebraram porque veio alguém com tecnologia e pegou, por exemplo. Já até esteve no podcast, a gente conversou, empresa de amigo que tinham táxi, muitos táxis, veio o Uber, acabou. E aí eu sempre falava pra ela, né? A gente tá casado, a gente tá junto há 20 anos, vou fazer 10 anos de casado agora. Parabéns. E aí eu falava, cara, eu preciso ser o que vai quebrar a minha empresa e não esperar o mercado. E eu ficava tenso, eu falava assim, como que a Ineltec, né, a empresa de engenharia elétrica, pode quebrar? Eu ficava, será que um dia vai ter transmissão? Uma vez bateu uma noia, porque veio internet sem fio. Tudo sem fio. Eu falei, será que um dia vão transmitir energia sem fio? Aí me arrebenta. Porque vai ter uma subestação. Mas é o nosso papel, né? Como líder da tem que companhia, ficar pensando. paranoico. Não, mas eu fui, como eu fiz a FRJ lá no Rio, Legal. e lá tem a COP, né? Que é um centro de excelência e tal. E eu comecei a fazer o mestrado lá, e aí eu ficava com os professores conversando. Não, não é bem assim, os professores mais doidões, no bom sentido, já ia longe pra caramba, outros mais pés no chão, e eu ficava, será? E até que eu cheguei à conclusão de que não, pelo menos por enquanto, nada é impossível, mas por enquanto não. Ainda mais em alta potência. Sempre a conclusão era, alta potência é muito complexo, uma coisa são dados e tal. E aí eu falei assim, pô, então isso realmente, isso é exatamente o que você falou. E aí eu falo, cara, o profissional que dominar bem a área elétrica, assim como refrigeração, vai ter IA, vai ter muita tecnologia, mas sempre vai precisar de uma coisa física ali, né? Da tubulação e tudo mais. E é uma questão também eu penso muito em probabilidade, né? Eu acho que eu brinco muito na empresa da tirania do 100%, que eu não gosto, não acho que nada na vida tem 100%, né? Tem termos aí, né? O Black Swan e etc, que explicam algumas coisas, mas pelo menos se coloque na frente de um jogo que as próprias probabilidades está mais a seu favor, né? E a coisa do átomo versus o bit, né? É uma coisa que eu acho que para o futuro eu estaria olhando muito para isso se eu estivesse começando minha carreira agora. Tanto é que quando a gente fez a busca, né, por uma companhia para adquirir, investir, a gente não olhou muito para software. Não que não tenha excelentes empresas de software, é claro que tem, sempre vai ter essa necessidade. Mas eu não estou olhando para trás, eu não estou olhando para o retrovisor, né? Eu não estou olhando para os últimos 50 anos como da Colortel, eu estou olhando para os próximos 50, o que a gente vai construir nos próximos 50. E eu não sei se vai ter disrupção ou não.
Como eu não sei, a gente prefere ficar de longe. Agora, Sim. também não sabemos na alta potência, na refrigeração, mas a probabilidade de ter uma discussão é sempre menor. Eu vou Tá? roubar tua frase. Em vez de átomo, eu vou usar elétron. É, Vou pode falar assim, ser, na minha professora fala assim, pode ser. de elétron para bit, eu acho que vai ser difícil, Vai ser difícil. difícil tirar o elétron. Vai ter que ter um salto muito grande, né? Você tem que respeitar o acaso, né? Tem que respeitar o futuro. Tem que ficar sempre paranoico. Né, não é um dos livros aqui que a gente vai falar, mas tem o Only Paranoid Survive, do Andrew Groove, que é o outro que eu vou falar é dele. Que é isso, somente os paranoicos sobrevivem, né? É, Tem que continuar sempre paranoico, mas você pode ser um pouquinho menos se você sim. tiver num jogo que a sorte, a probabilidade tá mais a seu eu favor. converso muito com o Gabriel, né? Já teve aqui 2 vezes o Gabriel Carvalho da Fazenda Churrascada. Legal, legal. Ele é de restaurante. Sim. A gente deve até jantar com eles hoje aí, manda um beijo pra eles. Legal. Mas ele sempre fala, cara, vai ter sempre comida. Vai ter sempre um restaurante também. E o restaurante, eles fizeram um trabalho fantástico, né? Quem não é de São Paulo e vem, conhece, vê o que é fazer a experiência. Ah, você conhece lá? Legal. Conhecemos Bacana. muito bem, né? É também um grande parceiro nosso aqui da Legal. Colortel. Legal. E reinventou a experiência, né? Ah, então você conhece o Gabriel? O Gabriel ainda não Não? tive esse Então eu te prazer, apresento um mas o dia. time dele a gente É. teve esse prazer, pessoas muito competentes. Mas é uma experiência diferente. Então é isso, o que a Colortel oferece também é uma experiência de climatização diferente. A gente descomplica a gestão. Uhum. Né? Eu não vendo equipamento. O meu cliente não paga por equipamento. Ele paga pelo conforto. Sim. Ponto. Você oferece uma solução, né? Tipo, você tá ali operando o seu business, você não quer ter que se preocupar com a manutenção. É um pouco do discurso que eu tenho também lá na minha empresa, assim. Claro que é exatamente isso. A gente oferece toda uma solução completa para que o empreendedor possa focar no que gira o negócio, ao invés de ficar debruçado em planilha, desvendando números. Exatamente. Então é isso, focar no seu business, no que te gera valor. Então vocês trazem essa solução para diminuir a dor de Isso cabeça, faz né? muita diferença mesmo. Quando a Exato. gente teve quem olhasse, né, no caso a Epta, né, que é uma essa é a GCL, depois passa a Legal. Epta aí, olhasse para os números, né, com a equipe dedicada ali aos números das empresas, no caso da Hold, né, fora os outros clientes que ela tem, isso deixa a gente que tá de frente pela empresa, eu fico muito mais tranquilo, Com né? certeza. Porque o que eu entendo é da subestação, é da Da elétrica, operação, é do montagem, dia a então, dia, e né? você tem que focar no seu time, você tem que focar Exato. nos seus clientes. É até a parte que eu mais gosto, gestão de pessoas, assim, montar Exatamente. time, Que eu é o que vai gosto mudar o bastante. seu negócio no fim do dia, né? Tem uma frase, eu não sei se é o Flávio Augusto que fala, ou algum desses, assim, que a gente recebe tanta coisa que a gente recebe, né? Sim, hoje em Mas dia. eu acho que é ele sim, vou dar o crédito a ele. Que você tem que focar no que gira o reloginho da tua empresa, Que né? move o ponteiro. Que move o Que ponteiro, move o desculpa. ponteiro. Reloginho. Que move o ponteiro. Ele quer dizer o que de fato aumenta o faturamento, aumenta a margem, e etc. Vocês com certeza veem muito mais isso do que eu, mas a gente tem X horas no dia. Isso a variável tempo é a única que todo mundo tem a mesma. E tem 2 maneiras de você produzir mais com aquilo, né? Eu também sou engenheiro, então a gente sempre pensa em input e output, né? Então, numerador sobre denominador. Você pode gastar mais horas, mas você vai chegar num teto. Ou você pode ser mais efetivo com aquela sua hora. E o líder, o CEO, o empreendedor, ele tem que estar sempre pensando, a próxima hora que eu vou investir é no que vai mais mover o negócio. Não quer dizer que os números não vai, que a climatização não vai. Mas é a que mais vai, porque é a mesma hora gasta. Né? Sim. Então, o que a gente oferece é isso também. É muito engraçado porque a gente tem, na nossa venda, a gente sempre modela para o cliente a solução. É o que a gente chama lá cada um dá o nome, o custo com frio, ou no nosso caso, o TCO, que é o Total Cost of Ownership, né? O custo total de propriedade. E, obviamente, que a gente faz o comparativo entre a mensalidade Colortel versus compra, frete, instalação, depois o ciclo de preventiva, corretiva. Mas eu falo para o meu cliente, eu não estou colocando nessa conta quantos headcount você tem a mais em supply, em manutenção, para operar isso. E o tempo parado entre... Qual que é a perda de um leito fechado de hospital? Sim. Sim. É uma conta que a gente sabe, eu não vou falar, porque eu não vou falar dados, obviamente, do meu cliente, mas a analogia direta é um hotel. Quarto sem ar-condicionado, não loca. Não tem hóspede. Aí é fácil, pô, aí fica mais tangível. Mas e a farmácia? Quanto tempo a menos de loja tem aquele senhor
que vai lá para comprar um remédio, mas porque tá calor ele sai mais rápido, sendo que ele podia comprar um produto de Sim. margem maior. É. Né? Que hoje em dia as farmácias não são mais só venda de remédio. O varejo é a mesma Shopping, coisa. né? Porque dentro não tem ar-condicionado, você não vai ficar. Exatamente, né? E a gente vai em eventos, feiras que o galpão, o pavilhão tá quente. Isso acontece muito. Né? Feiras, Então, qual que é o custo disso? Que a gente brinca que é o custo por indisponibilidade. Então, mesmo você colocar tudo isso na conta, já fecha, né? A conta aqui já traz economias. Agora, imagina colocando tudo isso. No tangível já fecha. No tangível já fecha. Então, não tem No comparação. intangível, então, não tem comparação. Mas é muito da filosofia de quem está ali operando, de entender e enxergar isso. Falar, cara, eu vou focar aqui na manutenção, se eu sou um hospital, na manutenção da ressonância. Ali é o core business dele. Exato. Né? Um hotel, ele tem que pegar aquele CAPEX que ele gastaria, tem que investir no treinamento das pessoas, na piscina, nas experiências. Né? Os próprios varejistas também, fazer o payback, ele sempre opera com margem menor. Então, todas essas coisas na nossa solução a gente também resolve. Que é o que nós, como fundo, sempre gostamos muito da companhia. É um modelo de negócio, novamente, muito, muito sólido. E matéria, pra gente voltar lá no OPEX e CAPEX, eu já imagino a resposta, mas quero ver de você, porque que você falou que tá tendo essa tendência aí? Tirando parte de juros e tal, mas tem uma questão psicológica, conforto... existe uma transição, eu acho, geracional aqui, né? Isso. Do ter, do possuir para usufruir, né? Cada vez mais, por exemplo, carro, hoje as pessoas já topam fazer o contato com a própria concessionária, né? Então, as montadoras já fazem programas por assinatura. Então, acho que tem uma questão geracional. Acho que a nova geração, que vai ser os futuros tomadores de decisão, já tem uma cabeça mais aberta por eu não preciso ter, e na verdade pode ser pior, porque tem custos escondidos. Então, eu vou focar meu tempo, né, na minha experiência. E aqui, obviamente, a questão da conveniência. Né? O mundo caminha sempre para novos serviços que tragam conveniência. Que tragam conforto. E o ser humano está sempre disposto a pagar por isso. Eu sempre falo, quer abrir uma empresa que vai bombar o curador ou traz... Ou dá prazer, né? Porque não deixa de ser experiência, eu né? gosto de usar a analogia do peso. micro-ondas, né? O micro-ondas deixa a comida horrível, né? Eu não sei o que vocês acham, mas a gente usa. Por que a gente usa? Traz conveniência. Você coloca, bota pra esquentar, vai tomar um banho, volta, tá pronto. A própria air fryer, né? Eu acho a comida boa da air fryer, mas eu entendo que certas coisas não ficam tão gostosinhas quanto num óleo bem frito, etc. Mas ainda assim, você prefere chegar em casa, coloca lá você não precisa ligar o fogão, não precisa ficar olhando e vai tomar seu banho e volta. Então, o ser humano está numa busca eterna na nossa visão por conveniência. Além da dor, prazer, dá pra encaixar conveniência. Dá pra encaixar. Vou usar nos próximos podcasts. Realmente a conveniência. Até o que você para num posto, pode fazer propaganda assim, esses AMPM e tal, Select, dessas. Você vai abastecer, você sabe que, sei lá, vou comprar qualquer coisa lá dentro, que seja uma água mineral, sabe que vai pagar mais caro, né? O mercado tá ali do lado, mas você fala, pô, mas é fila, tem que parar o carro de novo. Tem coisa simples, pensa na wallet, né, do celular, que não é mais seguro, né? A gente tá vendo isso hoje em dia. Isso eu tô brigando, que eu ainda não tenho. Mas ainda assim, a maioria das pessoas sempre vão ter as exceções, né? Exato, Pra não andar com a carteira, né? Eu faço isso, eu não quero. Eu sei que eu tô correndo mais risco, mas eu não quero andar com a minha carteira no bolso. Tira a carteira, põe carteira. Tem muito medo de acabar a bateria. Mas a gente. O empreendedor dá um jeito, né? A gente procura um jeito. Ainda mais engenheiro eletricista, vou arrumar um jeito de carregar esse telefone. Exatamente. Mas eu fico com certo medo. Mas realmente, para quem ouve aqui, que são empreendedores, canalizar a empresa para essa questão de dor, prazer, conveniência e tal, o ser humano tende a isso, mas ficar muito atento nessa pegada de aluguel, cara. Foi isso que te chamou a atenção, né? Novamente. Que traz recorrência, né? Eu falo que a gente não é uma empresa de aluguel. O aluguel é o meio que a gente achou para alinhar o meu interesse do meu cliente. Acabei sem querer puxando um bom ponto, então. A gente é uma empresa de solução de climatização, né? Se você me falar o que eu vendo, novamente, é gelado, mas indo até mais à frente. Eu dou a analogia do hotel quando você está na praia. Você vai pra praia, fica o dia inteiro debaixo do sol, você dentro do quarto faz... Eu vendo. É isso que eu vendo. Então, o aluguel, a mensalidade fixa aqui, é uma maneira de alinhar interesses. É uma maneira de, cliente, eu estou colocando o meu junto com o seu. Sim. Que não é o modelo que tradicionalmente é operado climatização e refrigeração.
Que quem nunca teve aqui um problema que o prestador de serviço fala que vai vir amanhã, Ah, sim. vem daí uma semana, Uhum. aí que ele vai identificar o problema, aí vai falar que tem peça aqui, peça ali. Não é isso, eu estou longe disso. Mas isso só vai funcionar quando o equipamento é meu. Porque o meu cliente tem que dormir sabendo que o Matheus quer cuidar do equipamento dele, que a Colortel quer cuidar do equipamento dele. Né? Então o aluguel foi só uma forma que a gente usa. Tá. Né? Mas você tem Eu quero destacar isso porque é muito Sim, é um bom diferente do Uhum. curto prazo. Quando você É. aluga para um uso esporádico, vou usar ali, etc. Aí ok, aí é realmente um aluguel. Os nossos contratos são de longo prazos, tem uma instalação física ali dentro. Sim. Eu tenho uma responsabilidade muito grande. Né? Então, um pouquinho. A implantação, comissionamento gera muito custo. né? Gera muito custo, mas eu falo da responsabilidade. E né? responsabilidade, exato. A meta da empresa não é baseada em equipamentos, a visão de 10 anos não é baseada em faturamento, é baseada em quantos milhões de pessoas a gente está dando conforto por dia. O exemplo que eu gosto de dar é fazer um comparativo, talvez, com uma empresa que aluga trator. Né? Então você vai alugar para um cara que vai construir para o cliente, e ele vai usar no cliente final dele, depois vai te devolver. Aqui eu vou alugar para gelar um CTI, que se não tiver operando exatamente dentro daquela faixa de temperatura, com aquele nível de particulado, com aquela filtragem correta, eu impacto vidas. Né? Então, a gente, lá na Colortel, a gente tem uma outra visão sobre o nosso próprio modelo de negócio. Né? Uhum. O aluguel é só um meio. Poderia ser qualquer outro, desde que o interesse esteja alinhado. Ponto. Esse foi um ponto bem interessante. Você acha seu foco hoje é para grandes consumidores de energia? Eu tento definir assim porque é um termo que eu uso lá na Eneltec. Indústria, shopping, hospital, prédios comerciais, enfim, data center e tal. Você acha que isso chega, agora falando aqui, pergunta de leigo, chega para as casas um dia, para eu chegar, pô, eu comprei um apartamento, Colortel ou alguma outra empresa, caso não seja do interesse da Colortel, tá aqui, ó, cuida da refrigeração. Eu acho que aqui. chega, né? Eu acho que é uma visão de muito longo prazo da companhia. Acho que a gente tem muito ainda o que agregar no B2B. O B2C é um bicho diferente. A gente é muito focado na companhia, mas eu acho que pode ser sim uma possibilidade. Temos pequenos testes, a gente adora testar coisas em pequena escala, mas eu diria que está muito longe. Tem outros caminhos pela frente. Né? Hoje a gente está em 98% da economia brasileira. Então, se você pega quem que é o meu cliente ideal, teoricamente é qualquer empresa, né? Mas obviamente que as grandes consumidoras é uma boa forma de definir. Sim. Que, sendo bem sincero, não é que eu tinha pensado, a gente sempre pensa muito por TR, que é toneladas de refrigeração. Então são grandes consumidores de TR. O shopping ou quase sempre multi-sites. Mas TR é energia, né? Acaba sendo e tá caro pra cor no Brasil. E inclusive o ar-condicionado é um grande ofensor, né? E já tem tecnologias, a Colortel tem tecnologia embarcada para automatizar tudo. Então, dando um exemplo de academias, a gente tem grandes redes de academias como clientes. A academia Abra 5 hoje em dia. Tá aí o negócio de academia, claro que não é comparado com o hospital e tal, mas tem como malhar na academia crítico. hoje. Tem Hoje você não aceita mais. É. Hoje até essas low costs não tem tinha que pensado em ter. academia. E ela não é grande consumidor, tá? Porque, por exemplo, a gente não atende academia. Mas as redes são multi-site para mim, ela né? não é... eu digo... Para concessionária de energia, ela não é um grande consumidor. Talvez tenha uma ou outra que seja, porque tem algumas que são enormes. Mas, sei lá, 80% não... Mas pensa, nós estamos aqui em São Paulo, né? São Paulo, se você ligar agora, 5 da manhã, a academia quando abre, você não precisa ligar o ar. Mas muito provavelmente o líder de academia vai lá, liga, porque é o trabalho dele, e depois ele não quer pensar mais nisso. E aí eu te pergunto, quem desliga? Ou deveria estar ligado no 19? Automação, né? Deveria estar ligado no 19? Será que a gente não poderia já deixar programado para que isso, ao longo do dia, tenha uma variabilidade que garanta o conforto térmico do usuário, né? A sala de spinning deveria estar na mesma temperatura que o salão aberto? Né? Então, são perguntas que são custos escondidos que o cliente não está vendo. O ar-condicionado de uma academia vai consumir 60%, 70% da energia elétrica da conta. Sim, a energia, a refrigeração é sempre uma parte. Exatamente. E além disso, você tem uma operação mais suave, que é o que eu falo, você tirou o controle da mão do usuário, né? Eu brinco, quem nunca viu uma farmácia 24 horas em São Paulo, no frio, de madrugada, com o guardinha de moletom lá dentro, né? Tem necessidade? Não tem. Então,
O futuro, inclusive, é você ter isso em tempo real. Com a IA, ela se pluga nas condições meteorológicas, a temperatura do dia vai ditar o ritmo do ar-condicionado. É isso, aí você já é mais uma Né? coisa que você vende para botar na sua planilha do consumo de energia, A né? gente tem as Que traz soluções, economia. aumenta muito o ROI do projeto para o cliente. Agora a dúvida técnica, tipo, você pegou uma academia de ponta aí, enfim, hoje no Brasil domina aí, sei lá, Bodytech e Biorritmo, grupo Smart Fit e tal. Uhum, Tem muita de rua. A gente até sim, frequenta uma de rua, mas tem no shopping. sim. Aí já passou o problema do shopping, né? Você- Médio, depende da... Elas são independentes? Pergunta de leigo, porque eu Não, malho tanto na do depende. shopping quanto na da rua. Cada shopping depende. É? Tem shoppings que ele vai entregar de ponta a ponta, mas a maioria que a gente tem, o shopping entrega água gelada na ponta. Uhum. Água gelada, para quem não sabe, é uma das formas de operar o ar-condicionado. E a loja, né? Vamos chamar aqui de loja, ela vai ter os fancoletes. Uhum. Então a maioria opera assim. Então, tanto o shopping com as torres de água gelada é Sim. meu cliente, quanto a própria loja, tá? É Mas igual- geralmente é igual esse na sua- modelo. na sua- A responsabilidade do shopping é entregar água gelada com o seu inquilino a determinada temperatura. Dali para frente é com o inquilino, Uhum. né? Então geralmente funciona assim. Esse foi uma dúvida que geralmente eu vejo mais problema de ar-condicionado na academia do shopping, não lá da rua. É um Talvez por mix, isso, porque né? você depende de chegar água gelada, pode estar com problema, e depois depende do Cada equipamento vez tá mais que você funcionando. coloca um usuário no processo, Exato, o processo tem mais vai se usuários tornar no mais processo. complexo, né? Exato. Mas tem de tudo, cara. Tem de tudo. E não só em academia, eu acho que é um problema crônico do Brasil, que a pandemia, inclusive, agravou. Por quê? Muita gente fechou as unidades por 2 anos, então você não vai dar manutenção com sua unidade fechada. É. Voltou o auge de ondas de calor. E aí você já perdeu o controle quando as manutenções foram feitas e assim por diante. E tem estudo que vai aquecer mais, a terra ficar mais quente e tal? Se a gente continuar, infelizmente, nesse ritmo, vai, né? Tá. Mas, de novo, as pessoas me perguntam, eu falei de disrupção aqui, se isso não seria uma disrupção para a Colotel. E eu faço 2 brincadeiras. A primeira é que não, porque a gente já teve era do gelo e a Colotel funcionaria na era do gelo, mas mas esquentando. Esquentando, exato. Mas, de novo, o que eu falei aqui que a gente vende? Conforto. Conforto. O ser humano tem um conforto térmico entre 24 e 26 graus. Ponto. Ele precisa se manter naquilo. Esse dado é legal, 24 a 26. É, A é, gente é, sempre bota o ar-condicionado no 21. E eu congelo. a mulher mais um 24, É. o homem mais pra cima do 26, óbvio, pensando em metabolismo basal, a média, né? Não é fazendo exercício, assim por diante, né? Aí tudo depende da carga térmica daquele ambiente, quantas janelas abertas e assim por diante. Mas a grande questão vai continuar, se a gente continuar assim, eu espero que não. A Colotel tem, inclusive, frentes com relação a isso, gases menos poluentes, economia de energia, Sim. porque a energia do Brasil vem de uma matriz carbônica, mas a tendência de precisar controlar essa temperatura, ela sempre vai existir. Sim. E da onde... Você ia fazer alguma pergunta? E assim, Faz aí, porque a minha eu também não vou esquecer, não. não, o que eu ia perguntar muito, a empresa vem de uma criação muito tradicional, né? Uma empresa muito antiga. E como você mencionou, 16 meses na empresa. Você que trouxe todas essas ideias de inovação, como que é inovar numa empresa assim que é mais tradicional, Sim. né? Porque me veio esse gancho em relação a toda essa parte de automação, de IA, para otimizar essa parte de conforto. Automação e o próprio Leaseback são alavancas que a nossa gestão trouxe, Uhum. mas que já estava lá dentro o conhecimento, né? A gente tem pessoas incríveis na Colotel, pessoas independentes do cargo, então técnicos que sabem muito, gerentes que sabem muito, e a nossa crença sempre pode alavancar essas pessoas, né? Então, obviamente que você chega, a gente precisa montar um time executivo, né? Acompanhando um time executivo, mas um time executivo tem muito uma cabeça de dar ferramentas e visibilidade para quem está na ponta. Eu sou uma empresa que não é o Matheus que está dando a manutenção lá. Uhum. Nesse exato momento, tem 400, 500 técnicos em vários clientes, operando, conversando, entendendo. E essas pessoas que conhecem, né? Eu sou engenheiro mecânico, mas o meu diploma ali, dentro do ambiente da Colotel, não vale nada. As pessoas sabem muito mais do que eu ali. Então, todo o nosso trabalho nesses últimos 15 meses tem sido de alavancar essas pessoas, da visibilidade, né? Obviamente, com a accountability, a gente precisa ter até a gestão, mas aquelas pessoas que estavam ali, que eu te diria que é 80% do que a gente encontrou,
que tem os nossos valores, que são um valor ali de entrega incansável, um valor de pôr a mão sujar a mão de graxa, de ser curioso. A gente só deu espaço para elas. E esse é o nosso trabalho, sair da frente do caminho das pessoas, né? E aí a inovação vem, né? E a gente tenta não podar nada, né? Sempre mostrando para as pessoas que o foco é muito importante, né? Não adianta querer fazer tudo a todo momento. Mas venham, tragam ideias. Então, lá tem de tudo. Então, eu te diria que a gente só está num caminho, a gestão nova, de estruturar essas frentes. A ideia, o conhecimento já estava lá. Você só tirou algumas coisas da frente ali pro pessoal caminhar, né? Exatamente. Agora você é engenheiro mecânico. Geralmente meus amigos engenheiro mecânico também trabalham com refrigeração. Você já era do ramo da refrigeração? Da onde você... Eu nunca fui. É uma história super curiosa e o destino, às vezes, vai te traçando algumas coisas. Eu fiz engenharia mecânica porque eu sempre fui muito bom de matemática. Cheguei a ganhar a Olimpíada quando criança e assim por diante. Eu gostava, de física e tolerava química. Então, pra mim fez sentido. Era o que a gente tinha de opção na época. o que a gente tinha de deve ter idade parecida. Eu também é muito bom de matemática, gostava de física, química eu tirava ali, não gostava tanto. E o Brasil era o país do futuro, né? A gente olhava engenharia. Você tem déficit de engenheiro e, cara, e por aí vai. Então, nunca soube qual engenharia fazer. Porque não era. Não sabia. Então, eu fui pra mecânica, que era mais genérica. E aí, cara, eu nunca vou esquecer desse dia. O primeiro dia de aula, eu sempre sentei um pouco mais no fundo, sempre fui um pouco mais da turma do fundão. Na UFMG, teve a aula de introdução à engenharia mecânica. E o professor, eu não me lembro o nome dele, mas um pouco baixinho, careca, fez cada um se apresentar o nome e por que escolheu o curso. Aí vinha, Zezinho, porque eu amo carro. Fulaninho, porque eu amo avião. Porque eu amo máquina. Porque eu amo carro. Carro, avião. Cara, aquilo foi me dando um... Caramba, né? Que eu vou falar? Falei... Cara, sou o Matheus, tô aqui porque eu gosto de matemática. É mais ou menos por aí. Mas ali, cara, desde aquele dia eu nunca me vi como engenheiro. Mas não via também uma outra grande faculdade, né? Até entrando um pouquinho no tema, que hoje em dia as pessoas falam que não vai precisar de faculdade. Cara, vai precisar. Eu tenho pavor. Você precisa de um conhecimento estruturado, ainda que você... Não é que você se formou em engenharia que você vai ser engenheiro. Isso é importante, não precisa mesmo. Mas ali vai te ensinar muita coisa, né? Então eu continuei, formei e fui pro mercado financeiro. Porque ali pegava muito a minha veia dinâmica. Muito amigo meu de engenharia foi pro mercado financeiro. Isso aí atrai muito. Acho que foi um boom da nossa época Você é de que Ainda ano? é um Você entrou pouco. que ano? Saiu que ano? Só pra ter uma ideia. Eu entrei na faculdade, eu saí da faculdade em 18. Você saiu em 18? Eu tenho 31 hoje, foi mais ou menos por aí. Então, eu saí em 2010, eu tenho 37. Cara, nessa época era um boom de mercado financeiro. É porque consegue, acho que a engenharia te ensina a pensar de forma estruturada, né? Processo, acho que muito só por isso. Acho que resolve problema, né? A gente gosta de resolver problema também. Mas... pode ser também. Eu ainda acho que é mais o pensamento estruturado. Eu acho que resolver problema tem outras profissões também que resolvem. Tirando que pelo menos na FRJ, acredito, o FMG também, os professores não queriam saber de nada da gente, né? Se vira aí, tá aqui a matéria, os professores excelentes, mas não cuidavam de você, não. Mas isso não é bom, cara? Ótimo. Eu acho isso maravilhoso, né? Só que aí cria gente nessa eu questão. Acho tem que me virar aqui. Você cria caixa. Tem que fazer acontecer. Tá difícil. Então eu sou muito grato aos meus professores e, assim, a finança chegou para mim também de uma maneira não estruturada. Então eu fui trabalhar, eu fiz faculdade à noite para poder trabalhar e poder ajudar em casa. Então eu comecei a trabalhar rápido, cedo. Tive um estágio que eu fazia venda de serviços para uma multinacional. Então, para mineração, a empresa vendia o espessador, o flotador, que são grandes tecnologias. Nós estamos falando aqui projetos de 20, 30 milhões de euros e precisava de todo o serviço de comissionamento, manutenção, muito parecido, né? Então eu tinha que ficar com finanças. Eu tinha que estruturar a venda de finanças. Eu era o back-office do engenheiro de vendas. Um orçamentista, talvez. Orçamentista, basicamente isso. Gostei do nome, orçamentista. No fim do dia do estagiário, com muito orgulho. Então eu comecei a entender coisas como VPL, dinheiro no tempo, comecei a estudar finanças por conta própria. E quando eu vi, eu gostava mais daquilo do que a engenharia. Então não foi nada, cara, que eu vejo hoje, essa meninada, que bom, né? Indo para finanças muito cedo, mas o meu foi, cara, a vida foi dando os caminhos. E aí eu fui para o mercado financeiro porque eu achava que porque não era engenharia, então seria o quê? Eu tentei passar em todos os trainees de todos os bancos de investimento de São Paulo, fui para a final de todos, não passei nenhum.
A história que eu me contei, né? O ser humano precisa de uma história para contar. Na época, eu cismei que era porque eu era de BH. Falei, cara, é mais fácil contratar um moleque de São Paulo que de BH, é menos risco. E eu entendo, hoje como empregador, você fala, é muito menos risco. Falei, como eu vou superar São Paulo? Porque ninguém vai acreditar, pô, o Matheus é autodidata em finanças. E aí eu dei um jeito, consegui, cara, mandei um e-mail para um monte de professor de várias universidades do mundo. Um respondeu, o professor Jerry, cara, um dia eu ainda vou reencontrar, falou, vem. Acho que é um professor de Zimbábue que estava na Austrália. Eu fui ficar 1 ano na Austrália, ou ajudando em finanças, e aí isso me alavancou para na hora que eu voltei, eu consegui entrar num fundo de VC na época. Foi fazer um currículo lá fora, isso é interessante. Fazer um currículo, trabalhar um pouquinho, né? Não, para poder, quando vier, ter algo a apresentar. Ter né? algo... Na nossa época tinha muito isso também. Tinha isso. O currículo valia mais do que valia. soft skill e tal. Muito mais. E também quando você tem 21, 22, a contratação que você vai cair é de massa. Então, de novo, como superar São Paulo, né? Então, só fora supera no Brasil Mas hoje. Eu sou carioca, as empresas agora estão em São Paulo, umas só São Paulo, outras Rio-São Paulo, umas só Rio, e tem isso, a gente fica, hoje o meu maior desafio e tenho conseguido é como vou superar São Paulo. Tem essa questão, mas é a verdade, o jovem hoje, eu sou de BH, cara, de qualquer parte do Brasil, venha para São Paulo, aqui é o lugar de oportunidade, aqui é onde vai ter mais gente, você vai crescer mais, vai ser mais desafiado. Sim. São Paulo é uma cidade de desaforo, que bom, né? Sim. Então aqui até qualquer serviço que você faça tem que fazer com excelência. E é isso que vai te jogar lá na frente, né? Não é às vezes, vou ficar aqui porque eu vou salvar mais dinheiro, porque a cidade aqui é mais barata. Cara, não cai nessa. Até os 30 anos, né, sei lá, você tem que estar aprendendo ainda. Você tem que sempre continuar aprendendo, mas você tem que estar construindo o currículo e depois pensa nisso. Nós vamos, graças a Deus, trabalhar até os 70, 80, né? Se não mais, né? Eu acho que provavelmente mais. Difícil, depende né, da gestão, até mais. Difícil numa geração tão imediatista, né? Que a gente está entrando no mercado de trabalho aí. Essa parte de construir currículo até os 30 anos. A molecada chega aí achando que com 22 já vai estar se level. Na nossa época já sabia que era difícil, né? Hoje, talvez eles vejam que alguém lá em um país tal com 22 anos é o CEO, eu quero também. Na nossa época a gente não tinha muito acesso a isso. Até para fazer o disclaimer. Por mais que a gente tenha uma diferença aí de 5, 6 anos, de 6 anos, né? De idade, mas a gente é a mesma geração, né? E até para fazer o disclaimer, eu tô numa posição, se reconhecer isso novo, mas é uma história muito, cada um tem a sua história, eu acho que você tem que ter calma, né? Eu falo muito pra meninada que entra, cara, se joga pra daqui 50 anos, olha pra trás, você acha que é 1 ano pra fazer diferença? Você tá lá no leito de morte, eu sempre faço o teste do leito de morte, né? Essa decisão que você precisa tomar agora, é ela que vai importar? Provavelmente não é. Sim. Então tem um pouco mais de persistência, né? Um pouco mais de procurar aprender mais, se desafiar mais, e uma hora a oportunidade vem, e não é a idade que muda nada. Mas é difícil pedir pra molecada de hoje, porque tudo pra eles é muito imediato, né? A gente tava na casa de um amigo esse final de semana, a gente pediu pizza. Foi pelo iFood? Não sei, foi, né? Mas às vezes eu ainda consigo pedir pizza pelo telefone, você viu? E aí tava na casa de um amigo que a varanda dá pra rua. A gente mora num condomínio que você não vê a rua. E aí aquele barulhinho da moto e tal. Eu lembrei que quando eu era mais novo eu ficava ansioso com a moto desligando, entendeu? Você não sabia a hora que ia chegar. Mas você não sabia a hora que ia chegar. Você não tinha um aplicativo dizendo a caminho, fulano tá chegando. Então é difícil pra geração de hoje pedir um pouco de calma nesse sentido. Eles vêm crescendo num mundo que os permitem assim, acho que é tudo como eles vão saber lidar. Que é uma meninada diferenciada, Sim. Assim, você vê nível de inglês, tecnologia, facilidade que tem. Meu grande questionamento que é o que eles fazem com o tempo livre que sobra porque a tecnologia gerou, né? Então, se você parar para pensar, a informação vai ser commodity. Então, cara, você vai jogar, dependendo do prompt que você coloca lá no chat GPT, ele vai te dar essa informação. A grande questão é o que você vai fazer com isso, né? E executar. Então, se você for usar essa informação para entregar por um e-mail e depois ir voltar para o Instagram, ficar rolando pro alto e vendo tem seu momento também, tudo tem seu momento, não estou falando aqui para isso. Aí talvez não, mas se você for usar esse momento livre para, cara, aprender outras habilidades, entender a ciência de tomada de decisão, que é uma ciência, entender, cara, comportamento, entender lógica, a gente não estuda lógica, mas você consegue resolver mais problemas mais rápido, mais fáceis, reconhecer mais padrões. Então, eles têm a faca e o queijo na mão, né?
Sim. Sou muito fã dessa geração que Sim. vem, eu só acho que precisa saber aplicar ali um pouco o tempo melhor, que, cara, vai brilhar e vai com certeza passar a gente. Mas na mecânica tu Tomara, nunca né? pegou uma matéria de refrigeração? Peguei. Aí vem É isso que eu quero. a Não é grande possível que não seja ironia. só coincidência. Não, vem É. grande a ironia, cara. É um pouco de coincidência, mas a grande ironia é que lá no FMG, o currículo de engenharia mecânica da minha época, não sei se ainda tá assim, você fazia o ciclo básico, todo mundo fazia igual. Depois você tinha o conjunto de matérias core, vamos dizer assim. Então, todo mundo vinha uma de fabricação, uma de mecânica, uma de energia. E depois você podia escolher, acho que era 48 créditos em eletivas, que tinham as suas próprias trajetórias. Então, tinha aviação, fabricação, processos, energia e utilidades. Tinham 6 ou 7, se eu não me engano. E você poderia fazer uma de cada, e você seria generalista. Ou, se você fizesse uma carga mínima em alguma, o seu diploma sairia como especialista É. naquilo. E eu fiz energia e utilidades. E, teoricamente, eu brinco teoricamente porque todos os meus técnicos sabem muito mais de energia e utilidades do que eu. Uhum. Mas eu fiz, então a vida me trouxe de volta. Porque você falou que analisou, escolheu a empresa e foi lá decidiu, né? Mas não Se acho que eu usei a aproximar da habilidade de Colortel. energia e utilidade para isso, né? Eu só acho que talvez facilite o entendimento do produto, do Exato, serviço. eu diria isso. Eu acho que você se sente mais à vontade de falar. Você não entrou para Com vender certeza. sapato. Não, com Entendeu? certeza. Eu me sinto muito, muito capaz de, cara, deixar o meu cliente muito confortável. Mas eu também, nós temos aqui humildade intelectual, quando precisa, a gente puxa Uhum. o quem sabe mais. Então a gente tem pessoas ali na companhia que têm um conhecimento técnico de refrigeração, muitas vezes de uma tecnologia de refrigeração, que eu fico assustado. É. Que eu realmente fico assustado. Eu sempre falo lá na empresa que como na Colortel, provavelmente. Tem, no caso, você é o CEO da Colortel, eu da Ineltec, aí tem os engenheiros, você deve ter engenheiros lá, e os técnicos de Sim. campo. Eu sempre falo, cara, aqui ninguém sabe mais, menos, ninguém é melhor que ninguém, porque é como se fosse numa cirurgia. Tem aqui o dono do hospital, tem aqui o médico e o enfermeiro. Essa cirurgia não sai sem os três. Tipo, o médico dificilmente faz um curativo, aplica um remédio como enfermeiro. O enfermeiro não prescreve o remédio, né? Como médico. Não. Então é uma equipe, cara. Não tem essa disputa. A E gente existe o quebra muito conhecimento isso lá. empírico também, né? Assim, a gente não pode negá-lo. Meu pai é médico, ele é clínico, e a minha irmã fez medicina. E eu lembro do primeiro emprego dela, e ela ali com certo medo, né? Obviamente, a vida de pessoas estava na mão dela, e meu pai falou: cola nas enfermeiras, vai aprender. Sim. Vai aprender. Então, é isso, né? É, Não é só o diploma que diz, né? O diploma com a aplicação e a experiência para poder tomar decisão. Porque não basta só. E ouvir, né? Eu vi. A gente precisa tomar decisões. Um médico, ainda mais dependendo do tipo, mas a gente precisa tomar decisões rápidas. Olhando aquele equipamento com aquele problema, a operação do meu cliente parada, tem que tomar uma decisão de como consertar aquilo. E a experiência nessa hora para ter a calma, olhar, analisar, pensar, olhar o todo, se vai, como está o mercado, como está a cadeia, para poder tomar a melhor decisão. E tem muito profissional que é o do tirar o defeito, o outro da instalação, o outro do comissionamento. Tem muito esse perfil. Tem os squads, né? E a especialização nessa hora ajuda bastante. Ajuda bastante, com certeza. A gente já passou rápido, já tá quase uma hora que a gente está conversando aqui. A gente vai entrar no momento aqui do nosso livro, que a gente tem a estante do papo. Legal. A gente troca livros tem uma curiosidade, né? Que eu vou deixar você falar, né? Esse livro aqui é disputado, hein? Gostei que a gente dele. descobriu que a gente descobriu que ele não é fácil. O que acontece? Raríssimo. A gente tá recebendo o livro, eu falo, bom, esse aqui dá pra passar tranquilo. Legal. Não, esse aqui eu quero pra mim. Aí vamos procurar lá pra comprar, cara, é difícil. Galera, o quadrante de Pasteur aqui, ó, botar na câmera. Legal. Tem que leram, né? Muito Livrinho que vai passar. interessante. E o último episódio que o pessoal que tá assistindo acompanhou, foi com o Mauro, a gente falou de ciência e tecnologia. Ele tem uma startup na área é uma área biológica, né? Parte de
ele trabalha com ostras, algas e tal. Um Maravilha, negócio assim, legal. um biólogo, a gente foi num mundo muito Daqueles diferente do que a gente tá totalmente fora da acostumado, curva, né? que eu Mas adoro, a você gente aprende empreendeu muito. nesse mercado, Empreendeu com Aplicou, isso. né, a fora da curva, tecnologia, exatamente. aquecimento. E aí ele falou que a gente tem a coisa nessa área assim, muito de startup e tal. A nossa empresa é muito prática, né? Mas na área de startup tem a questão que é resolver uma dor. Você tem um problema que é interessante e um que é importante. E Interessante. muita startup entra para resolver algo interessante, né? Mas que quando bate na frente do investidor do mercado, fala, tá, mas isso não é importante. Pode Ponto. ser, e pode ser interessante para você, Para né? você, né? Mas pro mercado não é, enfim. E aí o quadrante Pasteur, né? Claro, é um livrão, né, pessoal? Tem uma resumida aqui, mas une ciência e tecnologia e tomada de decisões. Então, fica um presente para você. Olha, eu vou te falar o mais Agradeço. concorrido, hein? Gostei muito. Eu acho que, cara, tem muito pra gente aprender. E vem de um gênio que é o Pasteur, né? Então, eu agradeço ao Mauro, não conheço. Isso, mas Mauro me Rebelo. identifique, Depois Mauro assiste o Rebelo. episódio dele lá. Vai ser um prazer. Vai ser um Aqui prazer. a gente é o número 54. Ele foi. Foi 53, né? Vai, Vai, 53, exato, exato. vai. E você, agora você E quem que vai ser o explica aí. 55? Você sabe, a gente já te avisou já, né? Pô, Vitor, cara, tô até olhando aqui. O seu tá na casa da minha namorada, ela vai me devolver. Como a gente é amigo, parceiro, eu vou te entregar, tá? Mas vou citar aqui. O que eu vou te entregar, pra mim, é um livro que mudou minha vida quando eu tinha uns 15 anos. Que é do Nassim Taleb, que hoje é muito famoso. Na época já era um pouco, mas menos no Brasil. Que é o Enganados pelo Acaso, né? Que é o Enganados Fooled pelo by Acaso. Handmans, né? Tá. É, A gente pode tentar botar na edição o livro pro pessoal assistir e ver qual é a capa. né? Aquilo ali me ensinou muito sobre o mundo em geral e sobre como existe um caminho para quem tá procurando pensar um pouquinho diferente, né? E aí eu vou citar, porque também era um livro que eu fiquei muito na dúvida, e esse livro é uma bíblia para mim, para quem quer empreender. Fala de novo o nome? O segundo livro agora. O segundo? Não, segundo. do primeiro. Só O pra... primeiro é o Enganados pelo Acaso, Enganados né? pelo Que em Acaso. inglês é o Fooled by Handmans. Tá. E o segundo é o Gestão de Alta Performance, que em inglês é High Output Management, que é do Andrew Groove. Para quem não sabe, ele fundador da Intel, foi CEO da Intel por anos. E aqueles conhecimentos ali de execução, que eu acho que sempre que eu posso eu releio pelo menos uma vez por ano. E vai ser cada vez mais importante. Eu tive venho tendo essa reflexão com AI, né? Que o conhecimento não é mais diferencial, Não. né? Não. Então é quem executa. Quem toma a decisão E quem executa. E executar é uma arte, né? Exige coragem, né? Exige uns preceitos até filosóficos, assim, né? Aristóteles falava muito disso, e coragem é um deles, né? Tem método, coragem. né? E tem método Tem também. método, claro. Então ali Mas ele na vai hora te ensinar um depois você método. analisa tudo, aperta o botão, o último suspiro é a coragem. É a coragem. No fim do dia, mas aí nessa hora eu uso um poema para nos ajudar, né? Que é aquele do que fala, a vida é mesmo assim, né? Às vezes esquenta, esfria, aperta e desenrola. E o que ela pede da gente é coragem. Isso. No fim do dia é isso, né? Nós vamos todos morrer, nosso futuro é o mesmo. Então você só tem uma vida para fazer, faça, óbvio, não sejam imprudentes. A gente vê muita gente imprudente, né? Tomando riscos desnecessários. Mas faça o que quer, né? Igual vocês vieram, construíram uma empresa, uma road, um podcast, e é isso que vai te dar prazer no fim do dia, mesmo com toda o estresse do dia a dia que sempre tem, que é normal, A natural. gente tava falando isso hoje. A gente tá gravando aqui hoje no Dia Mundial do Livro. Hoje? Dia 23 de abril, né? O nome é Dia Mundial do Livro. Eu adoro ler. Ela lê no Kindle, eu leio no livro. Hoje, como todo mundo sabe, né? A gente fica Rio-São Paulo, que a gente tem negócio nos 2 estados. É praticamente uma semana aqui, eu com um pouco mais de frequência. Ela também vem muito. Mas a gente estava no avião hoje lendo, ela lendo lá o Kindle, eu lendo o livro. E aí eu tava lendo Irmãos Karamazov, do Dostoiévski. Aí eu tô no volume 2, é grande, né? Grande, leitura difícil, Mas é muito gostosa, eu adoro, eu tô triste que ele vai acabar. Eu acabo lendo uns 2 em paralelo, e esse é um dos que eu tô lendo. Eu também. Você tava lendo qual? Tô lendo A Geração Ansiosa. A Geração Ansiosa, bom livro. A que a gente deu foi a sua, né? Foi. Bom livro, Pra ela, bom madrinha do livro. nosso filho. E aí, a gente tava lendo, aí descemos e fomos direto. Dá um spoiler, fui fazer escova, né? Pra gravar podcast e tal. Por favor. E aí a gente corre, aí vai almoço e tal. E a gente tava almoçando, né? Rápido. Mas sempre com muito cuidado de não almoçar olhando o celular. A gente tenta ali
comer com calma, né? Por mais que a gente comeu rápido. E aí a gente fez essa pergunta, né? Falei, e no final do dia, de tudo que a gente vem fazendo, a gente faz muita coisa junto, esse separado, né? A empresa dela, da Epta, eu tenho a minha e tal. Se a gente deita com a sensação de dever cumprido e tal. E aí eu falei assim, eu deito. Aí qual foi a tua resposta? Só foi que sim, mas você fez uma observação, né? De tipo. Que assim, até é importante que a gente tem uma relação com o livro que eu tô lendo, né? Que eu deito, mas sempre com aquela ansiedade, que a minha lista de coisas a fazer nunca termina, ela só cresce, cresce, cresce. A gente como empreendedor, como assim, mais à frente de negócios, né? Todo dia você risca algumas coisas da lista, mas tira 2, acrescenta 5. Tem várias vezes que a gente fala assim, vamos encerrar, vamos ver um filme e tal, alguma coisa. Ela, eu tenho muita coisa ainda. Eu falei, vai ter sempre. Eu sou a pessoa das listas, É. e aí me incomoda a lista. Não, mas só é um excelente método, né? Assim, na hora que vocês foram falando, eu lembro muito das pessoas falar, mas dá muito trabalho. Dá, assim como acordar, respirar, ficar à toa dá trabalho. O que eu acho, eu não sei também se eu durmo. Qual que foi a palavra que você falou? O termo que você usou, que você deita a cabeça no travesseiro e dorme feliz, né? Isso. Sensação de dever cumprido. Isso. Realizado, né? Eu nunca tive essa sensação. Eu acho que, cara, tem sempre uma vontade de acordar no outro dia e fazer algo a mais, melhor, maior. Não, naquele dia, né? Naquele dia. Isso, mas eu acho que no fim do dia é a sensação que eu busco sempre, que não é a felicidade, que é o contentamento. Né, a analogia que eu dou, eu tenho aí avós já um pouco mais idosos e meus pais precisam fazer certos sacrifícios para cuidar deles e não é fácil, né? Cuidar de idosos não é uma coisa fácil. Todos nós vamos ficar idosos, né? E você não faz só porque um dia você vai ficar, mas tem toda a dor emocional, a dor física. Talvez mais tarde ou mais cedo, mas todo mundo. Mas eles são mais contentes. Aquela sensação de contentamento. Você não é feliz com seu pai, você caminhando pro fim. Você tá vendo. Você não acha que o sentimento que eles têm é de felicidade, mas é um sentimento de contentamento, né? E eu acho que é um sentimento muito, muito rico. Então, quando a gente tá aqui primeiro na Lota, que é uma empresa, né, que eu estruturei também, hoje com a Colotel, mas as outras conquistas, sempre tem algo a mais. Sempre a gente quer ir um pouco, dar um passinho maior. Sim. Mas é uma sensação de que estou caminhando minha vida para chegar lá no Leito de Morte Sem Fantasmas, né? Não vai ter o fantasma do eu não fiz ali, não. Exato. Pode ter o do não deu certo, e aí faz parte da vida, né? É aprendizado. Mas o do eu não fiz não vai ter. E acho que é o que move a gente sempre para frente. Tem uma história que eu adoro, a história filosófica. Você sabe a história da batalha de maratona? Não. Essa história é bem legal. Eu sempre, quando eu deito na cama, eu lembro dessa história. Acho que quase que diariamente. Não todo dia, né? Às vezes que a gente bate na cama, eu lembro de muita coisa. Aí né? tá na hora de mudar um pouquinho também. Os gregos estavam em guerra com os persas, ia ter uma batalha, e aí falaram assim, cara, ó, a gente tá em número menor, a gente provavelmente vai perder essa batalha. A batalha era em Maratona, uma cidade. E assim, se der 3 noites e a gente não voltar, era longe, vocês que vão ficar aqui, mulheres, crianças, idosos e tal, destrói tudo, que a gente não quer sentir a chance de que vão invadir aqui e acabar com a nossa cultura, enfim, nossa estrutura aqui, né? Salvem-se, né? Destrói tudo, que a gente não voltou, perdeu. E a chance deles perderem era enorme. E eles foram pra batalha. E assim, o pau quebrou. Ele falou 3 noites, né? E assim, eu acho que chegando a terceira noite, ganharam. Nossa. E aí nem eles acreditavam, só que eles tinham que voltar. Não ia dar tempo. Não ia dar tempo. E essa distância era 42 quilômetros, né? E aí tinha um cara que era super corredor, que era Efípedes, que falou assim, cara, corre que dá tempo. Ele corria muito. E aí ele correu em 42 quilômetros. Ninguém sabe o tempo que ele fez, mas deve ter feito ali um tempo bem bizarro. Interessante. E aí ele correu. Quando ele chegou, ele só teve tempo de falar, vencemos. Pra ninguém quebrar nada, né? E ele caiu morto. Porque ele correu muito. E aí a história é que você corre a maratona todo dia, a sensação que você tem que chegar no final do dia é que a gente venceu, né? É uma maratona, não é 100 metros. Não adianta. Sem dúvida. Bom, troca enriquecedora. Trocamos livros enriquecedores. Acho que o papo foi muito legal, um papo muito técnico. Adoro quando vem uma coisa técnica aqui pro podcast também. Que a gente oscila. O episódio
anterior do Mauro, anterior de psicologia, terapia. A gente falou de NR1, bem legal, que tá super em alta esse tema. Coisa nossa, E você já tá preocupado com isso? Bom a gente falar disso um pouquinho, assim, tá no eu radar? não acho que é uma preocupação, Uhum. a gente está aí endereçando a norma, né? Uhum. Eu tenho aí um pouco das minhas opiniões, que é complicado se impor certas coisas no empresariado, né? Uhum. Que são mais responsabilidades do Estado, né? Uhum. A Constituição diz que o Estado vai dar segurança, saúde, educação, e o empresário é responsável por isso. Então, eu acho que faltou um pouco de debate, né? Sim. E eu não sei se está endereçando a causa raiz da epidemia, né? De problemas psiquiátricos. Que é uma epidemia, né? Que é uma epidemia, não É. deixa de ser. Então, não sei se é isso que vai resolver o problema. A gente lá na Colatel, a gente trabalha muito com uma metodologia que chama IDS, que é identificar, discutir, solucionar. Porque na minha vida eu vi que a gente perde muito tempo discutindo. Aquela reunião, sabe? Só discute. Às vezes nem soluciona. Ou soluciona errado, soluciona a consequência, não a causa raiz. Então eu não sei se a NR vai tratar a causa raiz, mas a gente tem que adaptar. Mas independentemente da norma ou não, nosso time a gente cuida muito bem. Sim. Procura sempre ter o máximo apoio, todo o canal. Mas só esse ponto aí que eu vou dar uma olhada nesse podcast aí depois pra gente formar melhor a opinião. Também não tô aqui com Eu opinião tenho até uma certa ou boa errada. notícia. Parece que tava tudo certo, mas prorrogaram por mais um ano, né? Isso. A gente deu uma olhada. Acho que é um bom tempo, um bom espaço para ter essa discussão. Bom ponto que você levantou. Eu acho que falta Chegou mais o meio de governo paraquedas, chamar, né? o governo mais chamar o empresariado e entender também o que é possível, o que não é possível e se realmente está atacando a causa raiz ou não, né? É óbvio que nós, como empresas, né, a gente tem nossa responsabilidade social. Apesar de algumas senso comum, o empresário sabe muito bem que ele precisa de gente boa, gente produtiva, para ele também crescer, gente feliz é mais produtiva. Mas não sei se tá atacando a causa raiz. Aí o meu medo é ficar aquela questão em certas empresas para inglês ver, né? Sim. Vira o abajur, né? Todo mundo tem um abajur do lado. Mas eu não sou essa pessoa mais apta a dar opinião Eu gostei aqui. do seu posicionamento, eu até falei isso no próprio podcast e eu reafirmo aqui que é muito difícil você resolver o problema se o colaborador não está focado em dormir bem, se alimentar bem e fazer atividade física. Eu falo, cara, essas três coisas permeiam o equilíbrio. Então, assim, não estou dizendo que tem que ser atleta, que tem que comer. Não, pelo contrário. Não, assim, mas se ele não tem esse cuidado, a gente discutiu isso, né? Eu falei assim, como que eu vou fazer para ajudá-lo? Porque é uma questão de ajuda mútua, né? A pessoa tem que se ajudar também. Então, é um bom ponto. As causas são de qualquer problema psiquiátrico são inúmeras, né? Mas eu gosto de dar o exemplo, o momento que a gente vive, inflação alta, incerteza, Noticiário muito pesado, muito negativo, né? também, Tudo que está acontecendo muito medo, e como que você controla isso? Então, assim, você pode fazer o melhor programa possível, mas se continuar tendo inflação alta e as pessoas não conseguirem alimentar suas famílias, não tem algo que vai segurar. Né? Então, acho que a gente deveria olhar para o problema mais como um todo, né? Tentar entender o papel da tecnologia pro bem e pro mal nessa história. Enfim, eu acho só que é uma ideia excelente, mas que pode ser melhor executada. Boa. De novo, execução. Bom ponto. A gente. E aí eu tava falando, a gente navega em vários, a gente aguenta Rio, né? Vários assuntos. Esse foi muito legal, falamos de refrigeração. Agora falar aqui é um spoiler que ele descobriu quem é o próximo convidado por coincidência, né? Tem similaridade aí no mercado, uma complementaridade. Com certeza, enorme. E se conhecem, Sim. e aí foi coincidência e salvou, porque ele não trouxe o livro, mas agora ele já resolveu o problema, já entrega direto pro Vitor, que é o próximo episódio que a gente vai gravar e vocês vão acompanhar aqui também. Matheus, nome do meu filho. Não tem como não ter sido especial esse episódio. Com certeza. Mateuzinho hoje ele nem ligou, né? Ele ficou com a vovó. Tá nem aí. Não tá nem aí. Depois ele sempre fala que eu tenho que levar só alguma coisa, que tem que trazer de volta, ele né? tem que levar alguma coisa, um carrinho, qualquer coisinha. Mas Matheus, obrigado pela sua presença. Parabéns aí pela Colortel. O episódio ficou muito bom. O pessoal com certeza aprendeu muito, me abriu a mente em algumas questões de aluguel não, desculpa. Aluguel não. Solução através desse método. Achei bem legal, vai me fazer pensar muita coisa, né? Com certeza. Que
acho que o empresário que trabalha com projetos, acho que todas as minhas empresas são projetos e a app tá recorrência, né? Uhum. É muito bom o projeto, né? Mas a questão de você criar algum tipo de recorrência também é bem interessante. Mas tem que ser uma recorrência que solucione, Que que solucione. traga conforto. É. E eu acho que esse foi o ponto E não essencial. e que fique claro, assim, ao contrário de uma empresa de software, que se o sistema, a infra dele cai e o usuário fica sem usar por um dia, ele não tem a penalização, a gente é muito penalizado quando a gente não presta o nosso serviço para o Sim, cliente. sim. E é o que a gente mais gosta na companhia. A gente gosta disso. A gente acredita nesse tipo de economia, nesse tipo de negócio. Uhum. Entre uma solução que agrega, mas que a gente se coloca na reta junto com o cliente, né? Essa que é a verdade. O skin the game tá sempre junto. Legal, legal. Beleza. A gente sempre tem o. Fazer a última pergunta que eu vou pedir pra ele dar um papo de compadre pra gente encerrar. Era mais ou menos isso Então que eu ia chama falar. você. A gente falou muito toda a sua experiência, né, fora e no Brasil. E ia te pedir para deixar uma dica, assim, algum recado aí para os jovens empreendedores e para essa nova geração É aí. o papo de compadre. É um papo Exato. final, olhando pra É. câmera ali, de um Até que jeito você é bem direto. mentor também, É. né? Então, você conhece. Eu acho que é sempre o foco. Mas não confundir foco com tenho que fazer agora. Prioridade, né? Prioridade. Eu acho que parte da minha história, as pessoas não sabem, mas eu fui ser C-level em outras empresas antes, empresas em crescimento, não eram grandes empresas. Estamos falando aqui de startups. Então, financeiramente, não era a decisão mais sábia, né? Era melhor ter ficado no mercado financeiro, ido para alguma Big Four, consultoria. Mas aquilo ali me trouxe muito conhecimento prático, conhecimento de execução, de tomada de decisão. De, cara, o que eu faço aqui vai ter impacto. Então, o jovem que quer empreender, acho que ele tem que continuar com isso na cabeça. Eu ainda acho que é o caminho mais próximo, mais rápido da liberdade, do contentamento, de ter o próprio controle da própria vida na mão. Mas com calma, se estruture, aprenda, busque as pessoas mais velhas. Hoje o nosso conselho são pessoas sempre mais velhas do que eu. Meu time executivo é sempre mais velho do que eu. Você não precisa saber de tudo, mas saiba aquilo que você tem que saber e vai com calma, se estruture, tome somente os riscos que pode tomar, né? Mas siga em frente sempre. Sempre em frente, né? Acho que a capacidade do empreendedor tem que ser de dormir chorando, acordar sorrindo. É isso aí. Né? Então, É verdade. sempre Isso aí. em frente. Dormir Um passinho chorando, de cada nossa. vez, mas sempre coragem. em frente. Várias vezes a gente tava aquele dia e fala assim: a gente vai dormir, amanhã a gente vai acordar e às vezes vem o estalo da A nova solução. página em branco. O ontem já passou, né? Exato. Hoje é um novo dia sempre. Legal. Né? Então, busquem. É um excelente caminho, tem muita dor. Você não é obrigado a ser empreendedor. Hoje em dia parece também que quando a gente está Sim. aqui, sucesso não é só financeiro na vida, né? Redefina o que é sucesso para você, saiba quem é você, se conheça. Mas se for esse realmente o seu caminho, mantenha o foco, tenta não se desviar. Só existem 24 horas no dia, use-as mais sabiamente, estruture e vá em frente. Boa. Perfeito. Parabéns pela sua trajetória. Obrigado. Pela sua idade também, né? A Obrigado. gente se sentiu mais velhinha aqui, né? Uhum. Não tem Vou entregar a tua idade, não. Sou jovem. Pessoal, segue a gente lá no @papo.decompadres no Instagram. Estamos no TikTok também, YouTube Papo de Compadres, Spotify Papo de Compadres. Já se inscreveu no canal, Matheus? Se inscreve lá no canal. Com certeza. É importante se inscrever no canal do YouTube para a gente alcançar ainda mais inscritos e poder chegar esse material para mais gente. Obrigado pela sua audiência. Encerra você. Então, dá um tchau. Também pra agradecer, turma. Matheus, novamente, por todo o conhecimento, tudo que você agregou aqui pra gente, para todo o nosso público. E agradecer você por ter assistido. Até o próximo. Valeu, turma. Tchau. Tchau.